contexto histórico de Nova Iguaçu se inicia com a criação do município de Iguaçu no dia 15 de janeiro de 1833, com sua sede instalada às margens do Rio Iguaçu, que serviu de inspiração para o seu nome. Ele surgiu a partir da Vila de Iguaçu, uma localidade que desde o século XVIII era utilizada como pouso de tropeiros que faziam um caminho de terra firme. No século XX, a principal atividade do município passa a ser o plantio de laranjas, por isso ficou conhecida como Cidade Perfume. Em 1952, com a inauguração da rodovia Presidente Dutra e a recuperação da malha ferroviária, a cidade passou por um aumento populacional e assumiu outras funções, entre elas a de cidade dormitório e de corredor de acesso à capital. Hoje, Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense em extensão territorial e segundo em população. Possui um dos centros comerciais mais importantes do estado do Rio de Janeiro, um polo que atrai consumidores das cidades de seu entorno. O contexto geológico de Nova Iguaçu, na sua área territorial, ele tem uma disposição bem interessante, né? Porque ele é cercado ao norte e ao sul por duas intrusões alcalinas, né? Ao norte pelo maciço do Tinguá, onde tem aí a Rebio Tinguá, e ao sul pelo maciço Marapicuja-Amendanha, né? Onde a gente tem aí o famoso vulcão de Nova Iguaçu. Tanto o Tinguá quanto o vulcão de Nova Iguaçu, eles são ocorrências aí do limite do Cretáceo e Terciário, algo entre 80, 60, 55 milhões de anos. Um dos tesouros da Baixada Fluminense está situado entre o município de Mesquita e o município de Nova Iguaçu. O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu pode ser acessado pelo Bairro da Coreia, em Mesquita, ou pelo K11, em Nova Iguaçu. Esse ano, o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu comemora 25 anos. E aqui nós podemos ter uma ideia do contexto histórico que essa unidade passou. Desde as origens até o que nós temos hoje, que é uma unidade de conservação e proteção integral. Tá? Antes de se tornar a unidade de conservação, em 5 de junho de 1998, o parque ainda vai ter uns sitiantes aqui dentro. Né? E antes desses sitiantes, tinha a Fazenda Dona Eugênia e a Fazenda Dom Felipe. Tá? Antes de se tornar parque, existiam quase 40 sítios aqui dentro. E se teve a ideia antes, pelo Brizola, de criar, né, uma comunidade aqui dentro, né, com casa de estilo Coab, mas isso caiu por terra, né, muitos ambientalistas bateram de frente e se criou unidade de conservação. Até o momento, né, da criação, existiam pessoas aqui dentro, existiam famílias, mas não são retiradas imediatamente, até porque elas não tinham muito para onde ir. Então, ao longo do tempo, vieram saindo, né? E hoje não existe mais nenhum morador, tá? Morando aqui dentro, tá bom? Apenas a sede administrativa, onde os funcionários atuam, e a guarita. O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu tem uma grande importância por, de cara, estar localizado no maciço de Ouriço-Amendanha, que é um elemento de geodiversidade bastante excêntrico na sua formação. E para a Baixada Fluminense, para a região metropolitana, ele tem uma influência muito forte no seu processo de ocupação. Né? Então o parque, com seus 1.100 hectares, ocupa aí um território de quase 11 mil hectares desse maciço. O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, ele é uma área que pega a vertente nordeste do Complexo Marapicuja-Amendanha, aonde está incluso aí a ocorrência do vulcão de Nova Iguaçu. Geologicamente, ele contempla as principais áreas que definem efetivamente a caracterização do vulcão de Nova Iguaçu. Então, dentro do parque, além das belezas naturais da região, há a ocorrência aí de rochas vulcânicas em geral, desde piroclastos, rochas subvulcânicas como diques, e também aí a ocorrência da própria câmara magmática, aí representada pelas rochas plutônicas, os nefelina-senitos. Então, o parque é dividido em dois setores, área norte e área sul. A área sul, na qual nós estamos presentes aqui agora, é repleta de florestas, pelo curso hídrico, nascentes, tá bom? Onde nasce o rio Dona Eugênia, onde tem também o casarão mais antigo de Nova Iguaçu, que é o casarão Dona Eugênia da Fazenda, né? E na área norte, nós temos a parte mais destampada, nós temos a Serra do Vulcão, que o pessoal costuma chamar,
e também a área que foi muito explorada na época da laranja, né? Então, a cidade Perfume se inicia ali na vertente norte do maciço de Ericinó-Mendanha. O potencial do parque em atrair as pessoas está, vamos lá, na beleza cênica, na natureza, até em quem gosta dos animais, de vir apreciar os animais, da caminhada, do cultural, do histórico, né? De quem conhece isso aqui há anos e viu essa floresta se desenvolver, né? Viu o parque se desenvolver. Ele se tornou um espaço educador, um espaço para o pesquisador, um espaço para o ensino, pesquisa e extensão de diversas instituições de ensino técnico e de ensino superior. Então o parque tem esses elementos que o diferenciam em relação às outras unidades de conservação. No verão, a gente chega a ter quase 2.000 pessoas por final de semana. Tá? Esse número aumenta muito devido à demanda pela recreação e lazer aqui dentro. O parque tem seus setores, tá? Para poder funcionar. Então nós temos hoje 5 setores, além da direção. Coordenação de uso público, coordenação de manutenção, coordenação de fiscalização, coordenação de pesquisa e coordenação de educação ambiental, na qual eu sou responsável. O parque tem um programa de educação ambiental Aprendendo e Preservando, que está na sua fase final de desenvolvimento. O que compõe ele são as atividades de educação ambiental que podem ser realizadas no interior da unidade. A maioria delas é resultado de projetos de pesquisa. De praxe que essas ações, tanto de fomento à pesquisa, de educação ambiental, as ações praticadas dentro da unidade, elas sejam quantificadas, os seus indicadores e suas metas através do plano de manejo. Então, o plano de manejo ele tem essa importância, à luz do ICMS ecológico, por pontuar por si só e por nortear como se deve conquistar e atuar para que a unidade de conservação saia do papel, ou seja, o grau de implementação, o quanto as suas ações influenciam para que os serviços ambientais previstos na criação de unidade de conservação se reflitam em ações técnico-administrativas pelo órgão gestor responsável. Bom, e o que torna o vulcão de Nova Iguaçu diferente é que no Rio de Janeiro existem diversas outras ocorrências de magmatismo alcalino, Rio, São Paulo, e o que torna a estrutura vulcânica de Nova Iguaçu diferente é porque você consegue ter uma variedade muito grande de feições geológicas que justificam a tese de ter ocorrido uma estrutura vulcânica aqui. Então é possível enxergar câmara magmática, diques alimentadores, rochas piroclásticas, que são produtos típicos de vulcões, né? Muito provavelmente até pela questão do tempo em que a estrutura se formou, que deve estar em torno de 70, 60 milhões de anos, obviamente que o edifício, geomorfologicamente falando, ele não deve ter se preservado, mas isso não invalida a tese, pelo contrário, ao invés de a gente estar vendo o vulcão por cima, como o Vesúvio, como o Monte Etna, na realidade nós estamos dentro da câmara, dentro de onde acontece efetivamente aí a questão da formação do magma, da cristalização das rochas típicas de um vulcanismo alcalino. O dito vulcão de Nova Iguaçu, ele tem uma característica de ser um vulcão intraplaca, de ser um vulcão majoritariamente explosivo, ou seja, ele é um vulcão de pouca lava e muita cinza, e essa cinza você vê aí com bastante frequência nos arredores e também dentro da área do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. A geodiversidade do parque pode ser vista dentro da unidade de conservação e em outros pontos simbólicos deste município, como é o caso do Shopping de Nova Iguaçu, conhecido como Shopping da Pedreira. A importância do Parque Natural de Nova Iguaçu para o shopping é total, até porque é o limite do shopping ao parque. O shopping, ele fica no centro de uma pedreira. Então, toda a arquitetura dele, a gente buscou atrair a atenção das pessoas para essas rochas. E eu acho que é muito importante. As pessoas vêm aqui no Shopping Nova Iguaçu e todos têm o interesse de ir até a pedreira. A gente vê uma grande massa cinzentada, um cinza claro. Essa massa ela é composta majoritariamente da rocha alcalina, né? do cianito, do alcalicianito. E essa rocha, ela é uma rocha que se destaca porque é uma rocha que não contém sílica livre, ela não contém quartzo. E o curioso é que, em termos geotécnicos, em termos aí de engenharia, é uma rocha sensacional
para utilizar para brita de concreto em estruturas de grande porte. O shopping Nova Iguaçu tem total respeito pela natureza, pelo seu entorno, que toda água captada da pedreira que vem, que corre quando chove e as pessoas vêm aqui para ver essa cachoeira maravilhosa, ela é captada e ela é usada toda para molhar os jardins, nos banheiros. Então, grande parte dessas manchas aí marrons, beges, elas justamente são produzidas por erosão química, né? A reação da água aí com a rocha. Assim, com mais detalhes, aqui principalmente aqui nessa vertente, tem aqui a ocorrência de umas rochas mais escuras, né? Uns veios mais escurecidos. Essas rochas aqui, elas são caracterizadas como lamprófiros, né? Que é uma rocha que ela é mais próxima em composição de uma rocha de manto litosférico. Se olhar para o lado de cá também, ó, tem alguns diques dessas mesmas rochas. E essas rochas de lamprófiro e outros diques que a gente encontra aí na bancada, elas são ocorrências, são os sucessivos pulsos magmáticos que ocorreram à época em que o vulcão era ativo aí, no período aí entre 80, 70, 60 milhões de anos. E é nessa diversidade que Nova Iguaçu vai se desenvolvendo e criando novas histórias. Entre a fauna, flora e as rochas, foi desvendado um tesouro na Baixada.